A audiência conjunta discute a adesão do Estado ao Repetro. Comissão de Transportes debate aumento nas tarifas e no bilhete único intermunicipal. E plenário derruba 9 vetos do governo a projetos aprovados pelos deputados. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O governo do estado defendeu, durante a audiência conjunta de 3 comissões da Alerj, a concessão de benefícios fiscais para indústrias do petróleo no Rio, conhecido como Repetro. O desemprego é uma das justificativas para a isenção de impostos para as empresas. A medida é polêmica, já que parlamentares afirmam que a crise do Rio de Janeiro exige aumento na arrecadação. O debate entre as comissões de Tributação, Economia e Minas e Energia foi baseado no projeto de lei do deputado André Siciliano, que restringe o alcance do Repetro no estado apenas à fase exploratória dos projetos de óleo e gás. De acordo com o parlamentar, com a valorização do pré-sal no Rio de Janeiro e a garantia de superprodução de petróleo no estado, não é preciso temer a concorrência nacional e internacional. 70% do óleo do pré-sal está no Rio de Janeiro, então ninguém vai sair daqui para investir em outro estado com a certeza de ter óleo aqui. O petróleo na ocasião, em 99, era da ordem de $16, hoje está em $65. O risco do pré-sal é quase zero, porque onde você fura você tem superprodução. Então, eu não vejo a possibilidade de a indústria sair do Rio de Janeiro por conta do Repetro da produção. Tem mais de 200 empresas de petróleo no mundo querendo vir para o Rio de Janeiro por conta do pré-sal. O representante do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, destacou que outros estados estão aderindo ao Repetro e que, por isso, o Rio ficaria em desvantagem na disputa fiscal e em relação à geração de empregos. Quando o Rio de Janeiro, ao contrário de toda a lógica da federação e dos 27 estados, decide, ao contrário, tributar a atividade, a lógica está invertida, não é uma lógica de guerra fiscal, é uma lógica ao contrário. Então, isso faz com que o Rio de Janeiro, na verdade, não perceba, quer dizer, ou não se coloque dentro dessa realidade, onde se busca atrair investimento para justamente gerar os maiores benefícios que o petróleo pode trazer, que é com a geração de emprego, com a renda do trabalhador e com a retomada da atividade. O maior investimento está na fase de desenvolvimento. Uma plataforma, por exemplo, que é a caso do setor naval, ela só é construída na fase de desenvolvimento. Então, se você não tiver o Repetro e o Rio Grande do Sul, por exemplo, tiver Repetro, a plataforma pode ser construída no Rio Grande do Sul, a plataforma pode ser construída no Espírito Santo, em Pernambuco. Por quê? Porque ela vai custar mais barato. O secretário estadual da Casa Civil, Cristino Áureo, acredita que há outros setores que podem garantir uma arrecadação maior do que a prevista com o fim do Repetro. Outros itens importantes e capazes de gerar uma arrecadação muito superior a essa relacionada com o Repetro é o fato de nós termos a tributação de petróleo na origem. Se nós conseguirmos tributar, ainda que parcialmente, a produção na origem, tudo isso aqui passa a ser muito irrelevante diante desse fato. Com o pré-sal crescendo, ou seja, a bacia de Santos vai superar daqui 2 meses a produção da bacia de Campos, embora a bacia de Santos esteja também no estado do Rio, mas significa que o pré-sal se torna definitivamente predominante em relação à produção do pós-sal. E o regime que hoje cobra royalties sobre o pré-sal, ele é injusto com o estado do Rio. Esse regime de partilha destruiu completamente nossa capacidade de arrecadar royalties. A decisão de aderir ao Repetro no estado chegou à Alerj no início deste ano por meio de um decreto do governo. A proposta do executivo contraria 2 leis aprovadas na Alerj nos anos de 2016 e 2017 que obrigam o envio de projeto de lei para o legislativo quando o assunto for isenções fiscais e também a realização de audiências públicas sobre o tema. Para alguns parlamentares, o decreto é ilegal e não pode ser seguido. O governador do estado, ao arrepio da discussão com a Alerj, ao arrepio da legislação em vigor, fez essa adesão por decreto, sem fazer nenhuma conversa com o parlamento e muito menos com a sociedade civil organizada. Nós temos um rombo do orçamento estadual, no exercício 2018, da ordem de 16 bilhões de reais.
Dados da Procuradoria da Dívida Ativa do final de 2016 dão conta de que o estoque da dívida ativa no Estado do Rio de Janeiro é de mais de 75 bilhões de reais, 77 uns quebrados. Nós já praticamos no orçamento de 2018 uma renúncia fiscal estimada em 9 bilhões de reais. O caso do Rio de Janeiro é dramático. Então, será que nós estamos em condições de abrir uma nova frente de concessão? No projeto de lei do deputado André Siciliano, que trata de tema similar, que está tramitando na casa, nós fizemos uma emenda que revoga o decreto do governador. Além disso, entramos com um decreto legislativo aqui na casa para revogar o decreto do governador. Se tudo isso não der certo, já estamos prontos com uma medida na Justiça para tentar revogar o decreto também na Justiça. Em Rio de Janeiro, onde 90% da população utilizam um ou mais ônibus para chegar ao trabalho, há a possibilidade de aumento das tarifas intermunicipais e também do bilhete único intermunicipal. Seria um aumento de 6,84%, 133% acima da inflação. Caso aprovado, o resultado seria uma tarifa passando de R$ 8 para R$ 8,55. Para questionar o motivo deste aumento, a Comissão de Transportes se reuniu em audiência pública com membros do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Transportes e da Associação dos Usuários de Transporte do Rio e da FETranspor. O argumento para a alteração na tarifa é a mudança da metodologia de cálculo. Se antes o reajuste nos valores era baseado nos índices do IPCA, agora se baseiam em uma fórmula que combina fatores como custo variável, custo fixo, mais os tributos divididos pelo índice de passageiros por quilômetro. Ela representa o realismo da tarifa. Evidentemente que o poder público pode, através de subsídios, através de outros mecanismos, beneficiar a população caso entenda que a tarifa não deveria aumentar dessa forma. Agora, é preciso também que você tenha esse trabalho de apuração perfeita do custo, até para saber que contribuição a sociedade como um todo tem que dar para que a tarifa fique mais barata. O deputado Carlos Osório, que pediu a realização da audiência pública, vê o reajuste como inadequado para o momento. O Estado, desde 2009, um acordo com o Ministério Público Estadual, havia adotado o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, para reajustar as passagens de ônibus. No ano que o IPCA atinge o menor índice de sua história, menos de 3%, é o ano que o Estado decide mudar a metodologia e, em vez de dar o aumento para o morador da região metropolitana de menos de 3%, acaba adotando um índice de reajuste quase 3 vezes o índice da inflação. Na minha opinião, isso foi feito num momento inadequado e agora, depois da apresentação, ficou claro que a metodologia escolhida também é inadequada. O principal questionamento dos representantes da Comissão de Transportes é que os dados em que se baseiam os estudos do Detro foram fornecidos pelas empresas de transporte. Como acreditar que um ator que é super interessado em ter um percentual maior de reajuste das passagens, como são o caso as empresas e como é a FETranspor, seja a partir deles que vai ser reajustada a tarifa? Então eu acho que não tem inovação nenhuma. Infelizmente, permanece uma situação em que os barões dos transportes e a FETranspor engordam os seus lucros, têm tarifas reajustadas muito acima da inflação, prestam um serviço de qualidade ruim e a população continua sendo sacrificada cada vez mais. A Casa hoje está tramitando já um decreto, certo, para anular esse aumento do Detro, no qual 31 deputados já assinaram esse decreto. O próximo passo da comissão é uma conversa com o Tribunal de Contas do Estado sobre a nova metodologia. A partir de agora, vamos primeiro demandar ao Tribunal de Contas do Estado uma avaliação dessa nova metodologia e, eventualmente, propor a sua modificação. Eu saio da reunião convencido que o momento da mudança da metodologia de cálculo foi equivocado e agora também convencido que a metodologia utilizada não é a mais correta em benefício da proteção do cidadão que utiliza ônibus intermunicipal no Rio de Janeiro. O plenário da Alerj derrubou o veto do governo, a emenda que beneficia os bombeiros que atuam na área da saúde.
Veja como foram as votações com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta terça-feira, o plenário analisou 12 vetos do governo a projetos aprovados na Alerj. 9 foram derrubados. O primeiro foi um veto parcial na mensagem do Executivo que altera critérios para promoções dos oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O governador rejeitou artigos que equiparam o tempo necessário para a promoção dos oficiais do quadro médico ao dos combatentes. O veto foi rejeitado e a categoria comemorou. Os cabos, que são técnicos de enfermagem, eles entram como cabo no Corpo de Bombeiro. E para eles passarem de uma patente para outra, eles levam 12 anos. O que não acontece com nenhuma outra patente, com nenhum outro profissional do Corpo de Bombeiros. Quando eles passam de uma patente para outras, eles passam com 6 anos, 4 anos. Só os da enfermagem é que passavam com 12 anos. Foi um trabalho deles, com cada deputado, com cada um, para que realmente essa injustiça fosse abolida, do Corpo de Bombeiros. Outro veto derrubado foi ao projeto do deputado Milton Rangel, que cria o Programa Estadual de Transporte Escolar para alunos que moram no interior do estado. A proposta determina que a Secretaria Estadual de Educação deve transferir recursos para prefeituras que ofereçam transporte aos estudantes da rede pública. Derrubado o veto parcial à mensagem que determina o cancelamento de precatórios até 20 salários mínimos que não tenham sido sacados 3 anos após o depósito. Os deputados mantiveram o artigo que aumenta o limite para 40 salários mínimos em caso de obrigações de caráter alimentar. O que essa emenda que hoje a gente restabeleceu diz, uma emenda que tem sido apresentada pela bancada do PSOL, que quando a indenização for de uma verba de caráter alimentar, por exemplo, a origem for uma dívida com salário, com aposentadoria, ou seja, tem uma origem naquilo que garante o sustento daquela pessoa que tem aquela dívida a receber do governo, esse valor de corte não vai ser de 20, mas de 40 salários mínimos. Então, a dívida sendo de caráter alimentar, o corte para ter prioridade no pagamento, sendo considerado pequeno valor, deixa de ser de 20 salários mínimos e passa a ser de 40. O Rio de Janeiro pode ter um programa de reprodução assistida para garantir a oferta de atendimento e dar auxílio a pessoas com problemas de fertilidade. A proposta do deputado Luiz Martins foi vetada pelo governador, mas os parlamentares derrubaram o veto. A gente fez um projeto que dá oportunidades a quem ganha até 5 salários mínimos de ter condições de usufruir da tecnologia. O que é? A reprodução assistida. Muitas dessas pessoas não têm condições financeiras de realizar o sonho, os casais, de ter um filho. Então, acho que a gente colocou um programa, a Secretaria de Estado de Saúde já pode abrir como irá regulamentar, mas já dá antemão a oportunidade de ter um casal feliz, realmente com filho e aproveitando a tecnologia. Derrubado também veto ao projeto que obriga shopping centers, grandes centros comerciais e supermercados do Rio a garantir que pelo menos 10% dos veículos que atendem seus consumidores, como táxis, por exemplo, sejam adaptados para transportar pessoas com deficiência. A proposta dos deputados Carlos Macedo e Márcio Pacheco vai virar lei. Sempre há um grupo de taxistas que são cadastrados para prestar serviço. O nosso entendimento é que 10% das reservas dessas vagas sejam para carros que sejam adaptados para a pessoa com deficiência, para que ela possa, ao requerer o serviço, faça dentro do próprio estabelecimento e não tenha que ser atendido fora. A reserva de vagas é para atender essa população que também precisa de mobilidade. Os parlamentares também rejeitaram o veto ao projeto da ex-deputada Ana Paula Rechuan, que cria áreas de proteção para o ciclismo de competição em estradas e montanhas do estado do Rio. A proposta vai virar lei. A taxa de inscrição para processos seletivos de escolas técnicas do estado pode se tornar gratuita. O veto do governador ao projeto do deputado Marcos Vinícius foi rejeitado em plenário. Não é razoável que a sua grande maioria, os alunos que procuram escolas técnicas do governo do estado, não têm condição de pagar para estudar nessa escola técnica. Então não é razoável que nós cobremos a matrícula. Então a Assembleia entendeu e está autorizando o governo a que seja gratuita essa
essa matrícula para ingressar nos cursos das escolas técnicas. Rejeitado também o veto ao projeto do deputado Carlos Mink, que garante gratuidade na emissão da segunda via e na recarga dos cartões Rio Card e similares, quando o titular for vítima de roubo, furto ou quando o cartão apresentar defeito. Por essa lei, que agora com veto derrubado virou lei, todo consumidor, todo usuário, né, do bilhete único, portanto, bilhete eletrônico do transporte, se você tiver ele roubado, claro, você tem que registrar na delegacia que foi roubado, ou se ele tiver defeito, você tem direito à segunda via gratuitamente. Ou seja, é uma lei pró-consumidor, a partir de hoje, aprovada, veto derrubado, temos uma nova lei, menos dinheiro para pagar por erro dos outros. E os cartórios, salas de audiência e salas de espera das varas da Justiça Comum e juizados especiais devem expor cartazes com os seguintes dizeres: é direito de todo advogado dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, devendo ser observada a ordem de chegada. O texto do deputado Bruno Dauaire teve o veto rejeitado pela Alerj. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.